Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Beginners Tech. Eu sou a Camila e estou com o simulado da certificação AI 900. Então, se você está estudando para essa certificação, acredito que esse vídeo vai valer muito a pena para você. Vamos propor aqui 10 questões respondidas e explicadas, perfeito? Primeira pergunta. Selecione os cenários corretos da carga de trabalho de IA conversacional. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui, que a gente vai grifar as palavras-chave, tá? Ele quer um cenário, então ele vai expor ali um caso de vida real lá, da IA conversacional. Então, pega essa palavra-chave aqui. Quantas são? 2. Então, selecione os cenários corretos da carga de trabalho de IA conversacional. Selecione 2 opções corretas. Primeira, um chatbot que oferece aos usuários a capacidade de encontrar respostas em um site por conta própria. Será que a IA conversacional integrado ao chatbot, né? A solução inteira, porque a gente sabe que no chatbot não tem só a IA conversacional, tem automação lá também, né? Tem a capacidade de encontrar respostas em um site por conta própria? Será? Segundo, um serviço que cria documentos de perguntas frequentes rastreando sites públicos. Será que a IA conversacional tem um serviço que cria documentos de perguntas frequentes? Terceiro, um serviço de atendimento de telefone que possui uma mensagem pré-gravada. Quarto, menus de voz telefônica para reduzir a carga sobre os recursos humanos. Entre essas 4, você tem que escolher 2, tá? Vai marcar 2 lá na certificação. Olha lá, é a primeira e a última. Um chatbot é uma solução que integra lá várias tarefas, né? Ele é um agente, ele faz lá a interação com o humano através do processamento de linguagem natural, pega dele a sua intenção, que é a intenção do usuário, o que ele quer fazer. Se o chatbot foi automatizado, né? Ele foi treinado para realizar a tarefa que o usuário pediu, ele vai realizar a tarefa. Por exemplo, encontrar respostas em um site por conta própria. Tá? E aí ele ajuda o usuário a fazer isso. A segunda aqui, porque não pode, porque IA conversacional não cria documentos de perguntas frequentes, né, gente? É o antigo Q&A Maker, né? Para quem se lembra aí. E agora é feito com o Document AI, né? E o último, menus de voz telefônica para reduzir a carga sobre os recursos humanos, sim. Porque se ele faz esse menu de voz telefônica, ele está passando por um agente também, tá? E esse terceiro aqui, serviço de atendimento telefônico com mensagem pré-gravada, é aquilo que já existia antes, né, pessoal? O Tecle 1 para falar com suporte, Tecle 2 para compra, Tecle 3 para fatura. Essas são as mensagens pré-gravadas, isso não tem nada a ver com IA conversacional. Aí uma breve explicação, né, sobre o serviço, que antigamente era o Q&A Maker, hoje só mudou de nome, mas continua sendo possível fazer a criação de perguntas e respostas, tá? Beleza. Esse é um outro tipo de pergunta, tá? Ele vem nesse formato aqui, tá? De caixa,
e você arrasta e solta do outro lado. Então, vamos lá. Aqui eu só adaptei lá no formulário das perguntinhas para vocês poderem identificar qual é a carga de trabalho certa, tá? Não deixa de fazer essas perguntas, de responder essas perguntas, porque o conhecimento é o mais importante. O formato da pergunta vai mudar, tá? Ele vai mudar, mas você pode ter o conceito, ter o fundamento sobre isso, que é o mais importante, e aí, na hora de fazer a pergunta, não importa muito o formato dela, perfeito? Então, vamos responder por aqui. Identifique letras manuscritas. Com qual carga de trabalho eu vou fazer isso? Com detecção de anomalia, com visão computacional, com processamento de linguagem natural ou processamento de linguagem, aprendizado de máquina com a regressão, tá? Você vai, marca, clica lá, pinta, né? Clica lá na bolinha. Visão computacional, por exemplo, essa. Preveja o sentimento de uma postagem na mídia. Vai lá, vê qual é a opção. Nesse caso aqui, você vai arrastar, né? E soltar. Deixa eu apagar tudo aqui. Depois, a próxima. Identifique um pagamento fraudulento com cartão de crédito. Qual dessas cargas de trabalho você faz a identificação de um pagamento fraudulento com cartão de crédito? E preveja a venda do próximo mês. É com qual dessas cargas de trabalho? Vamos lá? Vamos corrigir aqui. Identificar letras manuscritas, eu vou fazer com visão computacional. Olha lá, tá? Porque aí é através do OCR, perfeito? Preveja o sentimento de uma postagem na mídia. Eu vou fazer com processamento de linguagem natural. Identifique um pagamento fraudulento com cartão de crédito. É detecção de anomalia. Perfeito? Preveja a venda no próximo mês. Isso aqui, prever a venda, é prever um número, né? Uma quantidade. Ops! Então, é regressão. Perfeito? Só perguntinha besta, né? Você possui um sistema de segurança que analisa imagens de CFTV para permitir a entrada de pessoal autorizado em área restrita. O que é CFTV? É aquele sistema de monitoramento da segurança, quer seja na guarita do condomínio, nas empresas, em galpões, na indústria, nos bancos, né? Nos órgãos públicos. Então, o que ele quer fazer? Vamos pegar aqui a tarefa: permitir a entrada de pessoal autorizado. Que tipo de visão computacional o sistema usa? Se ele está querendo permitir a entrada de pessoal, de pessoas autorizadas, esse sistema tem que ser capaz de conhecer essas pessoas, né? Então, ele vai fazer uma detecção facial e reconhecimento facial. Perfeito? O que é CFTV? Olha lá. Não é complicado, né? Entender o que é CFTV, que significa Circuito Fechado de Televisão. Ele constitui nos bastidores, né? E todo o ferramental para o monitoramento e controle, por meio de câmeras que transmitem a imagem das câmeras para um monitor. E aqui o CCTV é aquele que captura, né? É o circuito fechado de televisão. O objetivo geral ali, o principal do CCTV é vigiar. Então, é as câmeras. Perfeito? Maravilha. Olha lá. A resposta correta é reconhecimento facial, identificação lá no back-end de um arquivo, né? De
de um repositório que tenha aquela face detectada. Então, detecção facial e reconhecimento facial. Agora, outra perguntinha. Essa daqui é de você clicar em sim ou não. Essa daqui na certificação vai estar igual a essa daí, tá? Então, essa daí não mudou nada, não. Então, vão ser 3 afirmativas e você tem que marcar se ela é verdadeira ou falsa. Então, é verdadeira? Sim. É verdadeira? Não. Então, vamos lá. Primeira, o aprendizado de máquina automatizado oferece a capacidade, então aqui está falando do AutoML, tá? Oferece a capacidade de conectar visualmente, olha a palavrinha-chave, visualmente conjunto de dados e módulos em uma tela interativa. Marque aí vocês também, tá? Vou marcar aqui sim. O AutoML ou Automated Machine Learning implementa soluções de aprendizado de máquina sem a necessidade de experiência em programação. Essa é a intenção, né, pessoal? AutoML, fazer lá o treinamento, tudo, sem a necessidade de programação. O aprendizado de máquina automatizado oferece a capacidade de incluir scripts Python personalizados em um pipeline de treinamento. Bom, se o AutoML é uma solução para você implementar suas soluções de aprendizado de máquina sem experiência em programação, claro que não é lá que você vai conseguir incluir um script Python personalizado em um pipeline de treinamento. Lá, os pipelines de treinamento são feitos com bloquinhos de arrasta e solta. Então, essa daqui é não. Vamos conferir. Então, primeira afirmativa, sim, né? AutoML implementa sem necessidade de experiência de programação, sim. A primeira, conecta visualmente conjuntos de dados e módulos em uma tela interativa, sim. E ele oferece a capacidade de incluir scripts Python personalizados em um pipeline de treinamento? Não, tá? Pergunta 5. Você planeja implantar um modelo de Azure Machine Learning usando Designer do Machine Learning? Vamos colocar aqui que é diferente, tá bom? AutoML é uma coisa, Designer do Machine Learning é outra. Perfeito? Quais ações você deve executar em sequência? Número 1. Ingerir e preparar os dados. Ingerir e preparar o conjunto de dados. Certo. Depois, divida os dados aleatoriamente em dados de treinamento e teste. Espera aí. Cadê a fase de pré-processamento? Né? Mas pode estar certo, né? Se aqui, ó, tá certo. Pré-processamento tá aqui como preparar. Então, tudo bem. Tá certo. Divida os dados aleatoriamente em dados de treinamento e teste. Essa palavrinha-chave aqui é muito, muito importante, tá? 3. Treine o modelo. Certo. Avalie o modelo em relação aos dados, ao conjunto de dados original. Essa palavrinha-chave aqui, ó, é o que faz essa questão aqui, essa alternativa tá errada, tá? Eu não posso avaliar um conjunto, um pipeline de treinamento, não posso avaliar o modelo em cima dos dados originais. Por quê? Porque o que vale para mim são os dados pré-processados, preparados. Não posso avaliar naqueles dados originais, tá? Então, quando tiver original aqui, olha aqui, nessa aqui, também tá errada, tá? Aqui, já tem validação aqui, então eu considero essas duas aqui, tá? Vamos ver a sequência.
Ingerir e preparar o conjunto de dados, check. Divida os dados aleatoriamente em dados de treinamento e validação, certo? Treine o modelo, certo? Certo? E avalie o modelo em relação ao conjunto de dados de validação, certinho. Vamos ver a outra? Por que essa daqui não poderia ser marcada? A1 é igual, A2 é diferente. Então, por que não pode ser essa última? Porque ele pega como passo 2 treinar o modelo e não pode. Eu tenho que dividir os dados antes. Perfeito? Então, a resposta correta é a terceira. Ingerir e preparar o conjunto de dados, dividir os dados aleatoriamente em dados de treinamento e validação, treinar o modelo e avaliar o modelo em relação ao conjunto de dados de validação. Então, vamos aqui só relembrar sobre regressão, que é algo que eu vejo recorrentemente os alunos tendo dificuldade de expandir a intuição sobre o que é uma regressão. Aqui é uma fórmula, tá? Em resumo, é uma fórmula matemática e o modelo vai iterar os seus dados fazendo o cálculo em cima dessa fórmula, perfeito? Eles são treinados para prever números de rótulos numéricos com base em dados de treinamento que incluem recursos e rótulos conhecidos. Então, o seu algoritmo de regressão precisa disso aqui, de recursos e rótulos conhecidos. Isso vai cair na sua certificação. Regressão, classificação também precisa de recursos e rótulos conhecidos, perfeito? O processo de treinar um modelo de regressão ou mesmo qualquer modelo de aprendizado de máquina supervisionado, então é regressão e classificação, perfeito? São aprendizados de máquina supervisionados, envolvem múltiplas iterações, que é isso aqui que ele está fazendo, tá? Nas quais você usa um algoritmo apropriado, ou o algoritmo da regressão, ou o algoritmo lá da regressão logística, que é usado para classificação, tá? Mas pode ser que tenha outros aí, por aí, tá? Para treinar o modelo, avaliar o desempenho preditivo do modelo e refinar o modelo por repetir o processo de treinamento com diferentes algoritmos, mudando parâmetros até atingir um nível aceitável de precisão preditiva, tá bom? Então, no resumo da ópera, algoritmo de regressão. Algoritmos são pura matemática, tá bom? Faz aqui pega os dados em que recurso, o que é o recurso aqui? X1, X2, X3, são as colunas, tá? São os atributos da minha tabela. O que é o Y aqui? É aquela coluna que contém a informação que eu quero prever, tá? Esse aqui é o meu alvo, é o meu rótulo. Ele precisa ser conhecido. Eu preciso mostrar para o meu modelo qual é a característica, o recurso, o alvo, o rótulo que eu quero prever. Esse vai ser meu Y. Agora, eu tenho os recursos, atributos e colunas que eu quero correlacionar com o meu alvo. Será que, por exemplo, o preço de um celular, ele está correlacionado com a capacidade da minha tela? Com a capacidade de armazenamento?
com a capacidade do meu processador. Então, eu vou fazendo essas iterações até encontrar ali, mudando algoritmo, mudando parâmetros, para atingir um nível aceitável de precisão preditiva. E como eu sei que o modelo tá bom, aplico ali métricas de avaliação do modelo, tá? Depois ele faz aqui as operações pertinentes, tá? Faço, ó, a minha aplicação da fórmula e aí depois me gera lá a tabela, né? Um relatório me mostrando a saída. Aqui, mostrando de novo os passos, tá? Dê um pause aí. Os passos para um treinamento bem sucedido, bem confiável, né? Então, uma das coisas aqui importantes que ele diz aqui é você reter um subconjunto de dados, ó, reter um conjunto de dados que você usará para validar o modelo treinado. Isso é essencial, tá? Se você estiver fazendo modelo de regressão, você pode usar um algoritmo de regressão como a regressão linear. Usar os dados de validação retidos para testar o modelo, prevendo rótulos para os recursos. Depois você compara rótulos reais conhecidos no conjunto de dados de validação com os dados previstos pelo modelo. Perfeito? Em seguida, você vai fazer esse cálculo da diferença entre os valores de rótulo previstos e reais para calcular ali uma métrica que indique a precisão com que o modelo previu para os dados de validação, tá bom? Classificação binária já é diferente, tá? Mas tem uma coisa que ela é semelhante à regressão. Elas são técnicas supervisionadas de ML. Então, segue o mesmo padrão iterativo de treinamento, validação e avaliação de modelos. Em vez de calcular valores numéricos, como é o caso da regressão, os algoritmos da classificação, eles calculam valores de probabilidade para atribuir uma classe para aquela determinada linha, né? E as métricas de avaliação usadas também comparam as classes previstas com as classes reais. Perfeito? Algoritmos de classificação binária. Eles vão prever um dos dois rótulos possíveis, que é true ou false, sim ou não. A maioria dos cenários reais, as observações de dados usadas para treinar e validar esse tipo de modelo, tem vários valores de recurso, né? Ali, uma casa localizada em tal lugar, com tantos quartos, com tantos banheiros, com apartamento ou casa, e tudo tem vários valores de recurso, mas o valor Y é 1 ou 0. Então, e aqui não quer dizer que é um valor numérico, porque a regressão prevê valores numéricos, mas quando o seu Y é 0 ou 1, ele não está falando de regressão. Ali não é um valor numérico, é um valor categórico. O cientista de dados ali envolvido transformou essa coluna, se ela já não estiver assim, né? Provavelmente estava lá escrito sim ou não, e ele normalizou os dados para que o computador conseguisse entender melhor o que se quer dizer, né? Além de mudar ali o tipo de dado, que esse aqui já é um dado categórico, né? Você faz com que o 0 e 1 perca essa funcionalidade de se envolver com o cálculo, passando para a máquina, declarando ali explicitamente
que se trata de um dado categórico. Ele vai categorizar algo. E aí, 0 e 1. Perfeito? Para entender como funciona a classificação binária, vamos ver aqui um exemplo que usa um único recurso, que é o x, para prever se o rótulo é 0 ou 1, tá? Usaremos o nível de glicose no sangue, então apenas um recurso, glicose no sangue, de um paciente para prever se ou não o paciente tem diabetes, tá bom? Então vamos lá. Aqui alguns dados, então quer dizer, glicemia 66, ó, glicemia real, não, diagnóstico real é 0. E aí passou o modelo em cima, que é um algoritmo de classificação, e o modelo classificou ó, como 0 também. 107, o diagnóstico real é que tem diabetes, e o diagnóstico previsto tem diabetes, marcou 1. 112, 1, ele marcou 1. 71, ele marcou 1, não, 0, e o diagnóstico previsto foi 0. Diagnóstico real aqui na esquerda. 87, diagnóstico real tem diabetes e o diagnóstico previsto previu que não tinha diabetes. Então, ele errou aqui, né, nesse caso. 89, diagnóstico real tem diabetes, na previsão tem diabetes. Então, retornou 1. Beleza, sabendo disso, vamos falar de métricas de avaliação de classificação binária. A primeira etapa no cálculo é você criar essa matriz de confusão, tá? Número de previsões corretas, números de previsão incorretas para cada rótulo de classe possível. Então é o seguinte, se o seu, olha lá, Y com chapeuzinho, vamos voltar aqui. Y com chapeuzinho é o seu modelo, tá? E aqui, Y sem chapeuzinho é a tabela, perfeito? A tabela real. Então, se o seu modelo previu 0 e na tabela tá 0, ele é um verdadeiro negativo. Então, ele pontuou lá, ele marcou negativo e o true é que ele acertou, tá? Então, negativo acertou, tá? Acertou o negativo. Então, acertou vai dizer sobre o meu modelo e negativo vai dizer sobre a tabela, porque estava lá marcando negativo na tabela, tá? Então, vamos lá ao outro. Se o meu modelo previu 1, mas na tabela tá 0, isso é um falso positivo, porque ele errou o positivo. Então, ó, vou mudar aqui a explicação. O positivo e o negativo aqui é referente à escolha do modelo, tá? Então, aqui em cima, acertou negativo, porque a escolha do negativo, do 0, foi certa, né? Então, ele acertou. Agora, errou positivo, é porque ele escolheu positivo, mas errou. Na verdade, na tabela tá falso, né? Tá 0. Se o modelo escolheu 0 e na tabela está 1, ele errou. Vou colocar aqui. Ele errou o negativo, então é falso negativo. Tá? Então, nesse caso, ele errou o negativo. E o último é o verdadeiro positivo, quando o meu modelo escolhe 1 e na tabela está 1.
Então, ele acertou positivo. Acertou positivo, perfeito? Então, beleza. Vou só terminar de escrever aqui com essa letra abençoada. Gente, sai do Instagram. Volta aqui comigo, presta atenção. Então, beleza, eu já fiz isso, né? Olha lá, como que é fácil. Olha aqui, eu tenho 0, 0. Então, isso aqui é acertou negativo. Então, se ele acertou negativo, 0 e 0, ó, 0 e 0, tá aqui, 1. Aqui, ó, ele teve um outro acerto, ó, de 0 e 0. Então, já são 2, 0, 0. Então, já são 2 verdadeiros negativos, porque ele acertou um negativo. Perfeito? Agora, se ele teve 1, isso aqui é um acertou positivo. Então, é um verdadeiro positivo. Tá aqui. Depois, tem mais um. Ó, 1. São 2 agora. E tem mais um aqui embaixo, ó. 1. Então, são 3, certinho. Beleza? Agora, a gente tem 0, 0, 0 já foi. 1 e 0. 1 e 0, ele errou o negativo. Não, ele errou o positivo. Porque sempre você fala referente à escolha que ele fez. Então, errou o positivo, então é falso positivo. Falso positivo é quando ele marca, ó, ele marca 1, mas na realidade é 0. Perfeito? Olha lá. 1 e 0. Diagnóstico real é 1, mas ele marcou 0. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, esse aqui é um falso positivo. O diagnóstico real é 1. É um falso negativo, desculpa. Mas o diagnóstico previsto foi 0. Então, falso negativo. Falso negativo. Que tá aqui, ó. É o falso negativo. Ele previu 0, mas na realidade é 1, tá? Porque aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, que tá os valores da tabela. Então, ele previu 0, mas na realidade é 1, tá? Então, é um falso negativo. E aqui, a interseção do modelo, perfeito? Aí, você pega essa tabelinha, essa matriz de confusão e vai fazer agora o cálculo de alguma métrica de avaliação. Nós temos, para classificação multiclasse ou binária, a acurácia, tá? O que a acurácia faz? Ela pega verdadeiro negativo, verdadeiro positivo, vai dividir, tá? Pela soma de todos os quadradinhos aqui, que são os 4. Verdadeiro negativo, falso negativo, verdadeiro positivo e falso positivo, tá? Então, ele vai fazer esse cálculo para ver a proporção de previsões que o modelo acertou. A acurácia quer saber a proporção de acertos. Depois aqui é o recall. O recall já é diferente. Ele quer saber casos positivos que o modelo identificou, tá? Então, ele é focado nos casos positivos. Em comparação com o número de pacientes que têm diabetes, quantos o modelo previu que teriam diabetes? Porque ele está focado nos casos positivos, perfeito? Então, ele vai pegar
os true positivos e vai dividir pela soma dos verdadeiros positivos com os falsos negativos, tá? O falso negativo, na verdade, lá na tabela, tá como 1. Então, ele olha só para os 1 que o modelo acertou e que está na tabela como 1, tá? Mas que o modelo errou. Então, beleza. Aqui, fazendo o cálculo com a nossa tabelinha do diabetes, dá 0,75. Então, quer dizer que o modelo identificou 75% dos pacientes com diabetes, como portadores de diabetes, né? Agora, precisão. Precisão já vai medir a proporção de casos positivos previstos em que o rótulo verdadeiro é realmente positivo. Então, ele quer saber a proporção de pacientes previstos pelo modelo como tendo diabetes, realmente tem diabetes. Então, é o verdadeiro positivo. O que ele faz? Olha a diferença do recall. É verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais o falso positivo. E aqui é o falso negativo, tá? Aqui ele está querendo saber apenas os casos positivos que o modelo identifica corretamente. Já na precisão, ele quer saber a proporção dos pacientes previstos como tendo diabetes, realmente tem diabetes. Então, ele vai se concentrar só nos casos positivos, tá? E aqui o falso positivo, ele também entra porque é a proporção de casos previstos como tendo diabetes. E aí, como essa faixinha aqui, ó, não tem diabetes, eu tenho que incluir para saber a precisão do modelo, tá? Quanto mais alta for esse falso positivo, menos preciso o meu modelo será, tá bom? Então, aqui foi 1. Muito bom, né? 100% dos pacientes previstos pelo nosso modelo, como tendo diabetes, de fato tem diabetes. Aqui é uma outra métrica de avaliação, que é a curva OLC, perfeito? Então, a curva OLC, ela é produzida e a métrica da área sobre a curva, que é essa daqui, ela foi calculada aí e viu que era 0,875. Então, como que você interpreta esse gráfico aí? Tudo que for superior a meio, podemos concluir que o modelo tem melhor desempenho em prever se um paciente tem ou não diabetes do que adivinhar aleatoriamente. Perfeito? Maravilha. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Essas explicações são fundamentais para o seu profundo conhecimento inicial de agora. Se você está se certificando com a IA 900, com a IA Practitioner, não deixe de assistir o próximo vídeo. Já temos encontro marcado no próximo episódio. Até lá!